Você acha que dentro de um condomínio nós estamos seguros? Porque o que essa moça descobriu do vizinho dela é de arrepiar. E o pior, que começou com sinais bobos que muita gente ignora. Olá, meu povo! Esse é mais um Chazinho com a Dica, onde eu convido você a saber das fofoquinhas que andam rolando por aí. Nesse canal nós falamos de vida real e os perrengues da convivência humana. E hoje não seria diferente, porque a história que eu vou contar aqui pra vocês hoje é de uma moça que descobriu que o vizinho dela assistia a ela tomando banho. E vocês não sabem o pior. Será que a esposa dele sabia disso? Então vamos pra história de hoje, olha... Fica até o final. O dia que eu descobri que meu vizinho louco tava me olhando tomar banho. Gente, essa é uma das histórias mais loucas que eu já passei, na época que eu morava sozinha. E eu já tinha até esquecido dela, mas eu acabei conversando com uma amiga essa semana e lembrei desse caos. Nessa época, eu tinha uns 18 anos e eu já não morava mais com os meus pais. Eu morava com meu irmão do meio, e eu sou a irmã mais nova, então eu morava com ele nesse apartamento. Eu vou explicar como era o apartamento pra conseguir contextualizar o que realmente aconteceu, porque isso é muito importante pra história. Eu morava num condomínio que tinham 4 apartamentos, né? Eram 2 em cima, 2 embaixo, e a garagem era na frente. Tipo, geminado, assim, sabe? E aí, eu acabava ficando muito tempo sozinha, porque nessa época eu era estagiária, então eu trabalhava meio período só. Eu trabalhava no período da manhã, e no período da tarde eu ficava sozinha em casa. E aí, meu irmão trabalhava o dia inteiro. Eu morava no apartamento de baixo e no apartamento de cima morava um vizinho, na verdade era um casal. E aí, ele começou a dar sinais muito estranhos pra mim, só que eu já me liguei na época que aquilo ali poderia gerar um problema pra mim. Mas eu poderia estar louca, isso é só coisa da minha cabeça. Eu tinha recém comprado uma Bis, né, ela era novinha, tinha tirado ela da concessionária. E o lugar que ficava a minha garagem pegava muito sol. Então, um dia ele me viu chegando no trabalho, e aí ele me ofereceu a frente da garagem dele, que pegava sombra, porque fazia sombra do prédio, pra que não estragasse a minha Bis muito rápido, né, com muito sol. E aí eu achei aquela situação estranha, sabia que ele era casado, eu tinha namorado já. E aí eu desconversei e falei que não precisava, agradeci. Aí, beleza, passou alguns dias, começaram a cair coisas do apartamento de cima na minha área de trás, né? Eu tinha uma área atrás que era pra lavar roupa, fazer churrasco, enfim. E aí começaram a cair coisas lá de cima. Primeiro caiu um frasco de shampoo velho, tipo, como se tivesse um basculante, um frasco de shampoo seco. E aí depois começou a cair toalha, caiu uma toalha. Eu, como já sentia, não sei, parece que eu sentia aquilo ali. Eu sentia maldade, eu joguei no lixo. Sim, eu joguei a toalha dele no lixo, porque eu não queria precisar devolver, sabe? E era uma toalha velha também. Então eu peguei e joguei no lixo, tanto a toalha quanto o frasco de shampoo. E achei estranho, porque na parte de trás do apartamento dele, né, não tinha basculante. O basculante dele era pro lado, ou seja, pra casa do vizinho. Então mesmo que ele tivesse colocado o frasco de shampoo no basculante, né, ele ou a esposa dele, não teria como cair na parte de trás da minha casa. Então acho que foi isso que ligou um alerta na minha cabeça. Eu joguei no lixo e não falei absolutamente nada pra ele, né, nem pra ela. Quando passaram uns dias, eu tava sozinha em casa à tarde, e aí meu interfone toca. Eu atendi o interfone e era ele falando que tinha derrubado umas coisas na minha área de trás. E aí eu mais rapidamente cortei e falei assim, eu já joguei no lixo. Ele ficou meio sem graça, desligamos o interfone. Passou um tempo, eu ia me mudar desse apartamento. Isso acho que já passaram meses, tá? Eu ia me mudar desse apartamento. E aí eu fiquei durante o dia em casa arrumando a mudança. Meu irmão tava trabalhando, meu namorado também, minha irmã também. E eu fiquei em casa encaixotando roupa, lençol, enfim. E aí, o apartamento na parte da frente tinha uma sacadona, assim, com blindex, sabe? Com vidro. E aí, quando eu comecei a encaixotar as coisas, eu já tinha até abstraído essa história. Quando eu comecei a encaixotar as coisas, eu tirei a cortina que ficava na frente dessa porta de vidro, né, que ficava. Eu tirei a cortina e encaixotei. Então quem passava na garagem via o que eu tava fazendo dentro de casa, mas eu já tinha encaixotado a casa inteira, a gente quase não tinha nada, sabe? Porque a gente tinha recém ido morar nesse apartamento e logo saiu porque não deu certo. Eu e meu irmão não demos certo morando junto lá. E aí, eu tinha tirado a cortina e quem passava conseguia ver o que eu tava fazendo. Eu acho que ele viu que eu ia me mudar e pensou, essa é a última oportunidade que eu vou ter porque ela vai embora. Dava pra ver que eu tava guardando tudo pra uma mudança, sabe? Daqui a pouco eu tô dentro do quarto, né, eu não conseguia ver o vidro ali, e a porta de entrada era do lado, então eu não conseguia ver quem tocava minha campainha. Dentro do quarto, minha campainha toca. E aí, eu pensei que era minha vizinha da frente, porque ela tinha feito uma cirurgia e ela tinha aquele cachorro, um pug. E esse cachorro fugia o tempo inteiro e entrava no meu apartamento. Assim que eu abria a porta, esse cachorro emburacava na minha casa. Então, quando a campainha tocou, eu pensei que era ela atrás do cachorro. Foi o que passou na minha cabeça na hora. Quando eu abri a porta, mais uma vez, eu não conseguia ver porque a porta era do lado e a janela de vidro era na frente, sabe? Quando eu abro a porta, é esse vizinho. Ele falou pra mim que ele precisava olhar a parte de trás do meu apartamento, porque tinha um cano que descia do apartamento dele pro meu, que estava dando um vazamento, e ele precisava entrar no meu apartamento pra conferir. Eu, na hora muito tchonga, eu sou muito ruim pra reagir em situações que eu fico nervosa. Eu, muito tchonga, não respondi, e ele foi entrando dentro do meu apartamento. Na hora, o que eu pensei foi, eu entrei pra dentro do meu quarto, coloquei a mala que eu tava arrumando na porta do quarto e fiquei pra trás da mala. Ele foi lá atrás, olhou, fingiu, na verdade, que olhou um cano, né?
E eu fiquei arrumando, guardando minhas roupas. E aí, quando ele parou de olhar o cano, ele foi na porta do meu quarto e começou a puxar assunto comigo. Do cano ele não falava nada, ele começou a puxar assuntos aleatórios comigo. E aí, o tempo inteiro, eu no intuito dele sair dali, eu falava assim, é porque eu já vou me mudar, eu já tô saindo, daqui a pouco meu irmão chega pra gente se mudar. Ah, que eu vou me mudar. Eu ficava repetindo isso o tempo inteiro pra ver se ele ia embora, sabe? E aí, gente, do nada, do absoluto nada, ele olhou pra mim e falou assim, ah, porque se tu fosse continuar morando aqui, eu ia te avisar que lá de cima do meu apartamento, eu consigo te olhar tomando banho. Gente, ali na hora, meu mundo caiu, porque ninguém toma banho pra outra pessoa ver. Resumindo, o meu basculante ficava pra parte de trás, o dele não ficava, mas o meu ficava. E lá do apartamento dele, se ele se pendurasse pra fora da janela dele, ele conseguia me olhar tomando banho. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aí eu pensei, ele quer que eu fale com ele sobre esse assunto, mas eu não vou. Que se pendurar pra assistir ela? Então ele assumiu que se pendurava praticamente pra ver ela. Eu só quero que ele vá embora e saia daqui, porque na hora, gente, eu me consumi de vergonha por dentro. Eu fiquei realmente me sentindo muito mal, porque todo mundo tomava banho ali, meu namorado, minha irmã, então eu fiquei me sentindo extremamente invadida, sabe, naquele momento, assim, porque começou a passar na minha cabeça tudo que eu fazia tomando banho e a pessoa olhando pra mim, sabe, e aí eu mudei de assunto, eu falei mais uma vez que eu tava indo embora dali pra ver se ele saía da minha frente, sabe, eu não queria entrar em atrito com ele, tipo, falar, por que tu fez isso? Eu tava sozinha, então eu não tinha como brigar com o homem. Gente, eu acho que foi muito Deus na hora, eu não sei explicar. Começou, quem mora em Santa Catarina sabe que isso acontece muito, né? Começou no final do dia, dá uma chuva, assim, que começa a dar aquela ventania que tu tem que correr, fechar a janela. E começou a acontecer isso. Começou a chover e ventar muito. E aí eu saí de dentro do quarto, fui fechando minhas janelas, minhas coisas, e ele correu pra dentro do apartamento dele, voltou pro apartamento dele, pra fechar as janelas dele. Porque eu falei, vai molhar tudo, eu tentando sair daquela situação de alguma forma. E aí ele voltou pra dentro do apartamento dele, eu saí correndo quando ele voltou e tranquei a porta do meu apartamento. Eu não conseguia transitar dentro do apartamento, porque como eu falei, a porta de vidro fazia qualquer pessoa ver o que eu tava fazendo. Então o que eu podia fazer era me trancar dentro do quarto. Eu tranquei a porta e me tranquei dentro do quarto e liguei pro meu pai. Meu pai nem morava aqui, mas na hora do nervosismo, a única pessoa que eu pensei em falar foi meu pai. Liguei pro meu pai, contei o que tava acontecendo. E aí, gente, ele voltou. E aí, parecia filme de terror. Ele ficou na porta, apertando a campainha, e eu olhava, assim, por baixo da porta do meu quarto, dava pra ver. Eu olhava por baixo da porta e o pé dele tava ali. Ele parou de apertar a campainha e ficou ali esperando pra ver se eu ia abrir. Eu vou ter que contar isso numa parte 2, porque o vídeo já passou 10 minutos. O dia que eu descobri... Eu estou impactada com a cara de pau desse vizinho. E sabe o que é pior? O cara é casado. Casado. Se é que dá pra se intitular como algo pior, né? Porque ele por si só... Vamos ler os comentários? Até eu já fui espiado. Eu tava no fundo de casa jogando uma água porque tava muito calor. Quando percebi, tinha uma senhorinha só me observando. Provavelmente já fui espiado outras vezes, porque tem esse costume de jogar uma água quando tá muito calor. Pessoal aqui tentando tirar o peso do clima, porque realmente tá pesado. Moro em apartamento, no 3º andar, e sempre fecho o basculante do banheiro, porque na minha cabeça quem mora no bloco da frente, acima do meu apartamento, consegue ver lá dentro. Gente, deve ser tão incômodo assim, você ficar sempre na dúvida, será que dá pra ver? Será que dá pra ver? Na frente da minha casa tem uma parte de vidro, né? E aí, bem de frente, tem um vizinho que mora ali. Às vezes ele tá trabalhando, fazendo alguma coisa na varanda dele. Eu fico pensando, será que dá pra ver? Eu tenho vontade de visitar ele, eu e meu marido ir lá visitar ele, só pra gente olhar de lá pra cá pra ver se dá pra ver. O meu vidro, ele é todo fumê, né? Mas mesmo assim, eu fico com o pé atrás. Eu tomo muito cuidado com o que eu faço na varanda da minha casa. Eu não teria entrado para o quarto, ia ficar com medo, teria ficado do lado de fora da porta. Então, mas é porque na hora a pessoa não pensa muito, ela fica tão incomodada, porque na verdade ele já entrou com uma intenção, né? Ele não tava nem aí se ela tava se sentindo incomodada ou não, ele tava com uma intenção. E aí pegou ela de surpresa. Gente, olha... Quantas situações que pegam a gente de surpresa e depois que a gente para pra pensar, a gente coloca, poxa, eu deveria ter agido dessa forma, deveria ter agido de outra, mas não adianta a gente se culpar, a gente foi pega de surpresa, a gente fez ali o que estava ao nosso alcance e que dava pra fazer na hora, né? Tem jeito. Não adianta a gente ficar se torturando. Vamos pra parte 2, que eu quero saber o que vai acontecer no final dessa história, porque se tem parte 2... ainda vai acontecer mais coisas. Então, vamos lá pra parte 2. Parte 2 do dia que eu descobri que meu vizinho tava me olhando tomar banho.
Quando deu aquela brecha e ele voltou pro apartamento dele, eu saí correndo, tranquei a porta do meu apartamento, voltei correndo e me tranquei dentro do meu quarto, tranquei a porta. Liguei pro meu pai, contei o que tava acontecendo, óbvio que ele ficou louco, né, com aquilo, com aquela situação. E aí eu fiquei conversando com meu pai, olha, na minha cabeça inocente da época, né, gente, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu pensei assim, eu vou ficar conversando pra ele pensar que eu tô ocupada e que eu tô falando com alguém e que eu não vou atender ele. E fiquei ali conversando com meu pai, isso já era umas 5 e pouca da tarde, acho que umas 5 e meia. Meu pai ligou pra minha irmã que tava no trabalho e avisou, contou o que tava acontecendo pra minha irmã. O vizinho, ele ficou na porta do meu apartamento por aproximadamente, acho que uns 10 minutos. Ele parou de tocar a campainha, mas quando eu baixava a cabeça, eu vi o pé dele embaixo da porta. Eu acho que ele fez isso pra eu achar que ele não tava mais ali e sair, sabe? Depois de um tempo, ele desistiu. Eu acho que ele viu que eu não ia atender ele, ele se ligou. Porém, eu fiquei trancada dentro do meu quarto até minha irmã chegar, porque eu me toquei que se ele pulasse da sacada dele de trás, porque a minha sacada era na frente do apartamento, mas a sacada dele era atrás. Se ele pulasse da sacada de trás, ele caía no meu quintal. E a porta do quintal não tinha chave. Ah, um detalhe importante que eu esqueci de contar. Eu acho que ele desistiu e parou porque tava dando a hora dele buscar a esposa dele no trabalho. Quando passou ali às 6 horas, todo mundo chegou na minha casa. Chegou meu irmão, chegou minha irmã, chegou meu namorado, pra me ajudar a acabar a mudança. Eu contei que o vizinho tinha entrado lá, que eu tinha achado muito estranho, porém, eu não contei pro meu namorado que ele tinha falado que tinha me visto tomando banho. Porque o que eu pensei? Eu já tô indo embora daqui, é meu último dia, eu não quero causar essa confusão. Eu tenho pavor de confusão. Tudo que eu puder evitar de confusão, eu evito. Então eu pensei, eu não vou contar nada pra ele, depois que a gente for embora daqui, eu conto. Porque eu sabia que aquilo ali não ia dar certo. Só que minha irmã, boca de sacola, quando ela chegou e meu namorado tava lá, lembrem que meu pai tinha ligado pra ela e pedido pra ela ir me encontrar, porque ele contou o que tava acontecendo. Quando meu namorado chegou e elas se encontraram, ela olhou pro meu namorado e falou assim, cara, que cara louco, né? Onde já se viu ele ficar te olhando tomar banho? Na hora que ela falou aquilo, meu namorado se Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. transformou. Quando meu namorado escutou isso, ele ficou completamente cego. Saiu que nem um louco, foi lá, bateu na porta dele, ficou tocando a campainha, mas ninguém atendia. Eu acho que realmente ele tinha saído de casa pra ir buscar a esposa dele. Ele ficou com ódio ali, ficou um clima bem ruim assim na minha casa, porque daí eu não tinha contado o que tinha acontecido, aí parecia que eu tava escondendo. E aí ficamos ali e acabamos a mudança. Parece assim, ó, o cão é astucioso. Na hora que nós estávamos na última caixa da mudança, se preparando pra ir embora, chega esse homem com a esposa dele. Meu namorado sabia quem ele era, porque sabia qual era o carro dele. Na hora que esse homem chegou, meu namorado já foi seco nele, né? A mulher, sabe aquelas mulheres cara de braba, dava duas dele? A mulher se enfiou na frente, foi o maior bafafá. E aí meu namorado foi perguntar pra ele quem tinha dado o direito de ele entrar dentro da minha casa. Eu pensei, por Deus, que ele ia negar tudo, que ele ia dizer que era mentira, que eu tava louca, que eu tinha inventado. Mas ele baixou a cabeça na hora e falou, eu achei aquilo tão doentio, sabe? Ele baixou a cabeça, assim, com cara de arrependido, assim, sabe? E falou que realmente tinha entrado dentro do meu apartamento. Eu pensei, por Deus, eu pensei que ele ia negar tudo, que ele ia me fazer passar de louca, mas não, ele falou que realmente entrou dentro do meu apartamento. Ele não falou, meu marido perguntou, meu namorado, que hoje é meu marido, eu confundo. Meu namorado perguntou pra ele o que tinha estragado, ele não soube dizer, ele não explicou que ele realmente tinha entrado pra olhar um cano, ele fez uma cara assim de vergonha na hora, como se ele tivesse sido pego fazendo uma coisa assim muito errada, sabe? Ele baixou a cabeça e falou que realmente tinha entrado no apartamento. A mulher dele olhou pra cara dele e falou, tu entrou no apartamento? Ele disse, entrei, baixou a cabeça. E aí, pasmem, ela olhou pro meu namorado e falou pra ele que ela já tinha pego o marido dela me olhando tomar banho, como se tivesse pego ele no pulo, sabe? E aí eu me pergunto, né, essa mulher viu que eu não estava fazendo de propósito, viu que o marido dela estava me olhando tomar banho, e em nenhum momento essa mulher me chamou pra avisar, pra ao menos eu me poupar da vergonha. Meu namorado olhou pra ela e falou que queria subir no apartamento dela pra olhar como que dava pra ver a gente tomando banho dali. E ela levou ele lá dentro. Meu namorado entrou e viu que não era simplesmente tu olhar e tu conseguia ver. Tu tinha que jogar o teu corpo inteiro pra fora da sacada, digamos assim, pra te conseguir ver uma pessoa tomando banho. Então, ele tava de forma proposital mesmo me olhando tomar banho. E aí eles discutiram muito, a mulher dele empurrou ele pra dentro de casa e ali acabou a história. Não sei de fato qual era a intenção dele quando ele entrou dentro do meu apartamento. Eu acredito que boa coisa não era, porque se ele inventou a história de um cano, ele olhou um cano, viu que não tinha nada, ele saiu e voltou, é porque alguma coisa ele queria fazer e ele só tava tomando coragem, sabe? Mas graças a Deus eu consegui me livrar dessa. A esposa dele sabia. Eu não sei o que dizer. Não sei. Porque a gente tenta ser empática com a esposa. Teve uma história, acho que foi o primeiro vídeo aqui do canal, que a vizinha ela foi lá confrontar a outra, porque não era nem do banheiro, era da janela da sala dela, que dava pra ver ela se trocando, se arrumando, e aí ela foi lá fazer barraco com essa vizinha. Ela perdeu as estribeiras. Agora, essa aqui foi o extremo oposto. Aquela lá foi 80, né? Tipo, passou dos limites. Ela foi tirar satisfação, sendo que a moça estava se trocando dentro da casa dela. Agora, essa aqui já... Gente... Ai... Vamos ler os comentários. Meu Deus, primeiramente, parabéns ao seu namorado. Ele fez o certo. Nunca o reprima por te defender. Parabéns ao seu pai também. Que sorte você teve. Deus te abençoe. Tem situações que não podemos evitar confusão. E essa é uma dessas. Ai, eu não sou a favor não, porque muita merda acontece nesses momentos, né? Às vezes a pessoa... Você nunca sabe se a pessoa tá com...
Gente, é tanta história que a gente escuta de pessoas brigando em condomínio e o final é trágico que a gente nunca sabe, né? Até onde a gente pode ir, mas na hora da raiva é tão difícil o autocontrole, né? Ainda mais numa situações dessa. E o namorado dela saber e não fazer nada. Ai, é tão difícil. Você acreditou na sua intuição? Não, é uma afirmação, né? Você acreditou na sua intuição, fez muito bem. Desde o começo viu que tinha alguma coisa estranha e não deu trela pra ele, mesmo tão jovem. Tem um livro chamado A Virtude do Medo, que fala exatamente desses sentimentos que temos com algumas pessoas. Olha, interessante, uma dica de livro pra gente. Cadê? A Virtude do Medo. Legal, depois eu vou dar uma pesquisada pra ver. Ela já tinha visto algumas situações estranhas, alguns sinais estranhos da parte dele. Mas mesmo assim, não era nada muito concreto. Então, às vezes, quando acontecem essas situações sutis, a gente não consegue tomar decisões drásticas, né? Atitudes drásticas ali com a pessoa, como constranger ela. Se bem que teve um momento que ela devolveu um pouco do constrangimento, que ela já pegou no ar que ele tava fazendo de propósito, jogando as coisas lá na parte dela, pra depois ter assunto, né, pra puxar. E é aí que mora o perigo, né, porque quando é muito óbvio, a gente se afasta. Mas e quando é sutil? A gente acaba duvidando da nossa própria intuição. Nossa, e aí começa uma chuva de ventania, aliás, uma ventania, né, e aí espanta o cara. Você pensa assim, gente, Deus tá nos pequenos detalhes, né, e nos grandes também, porque como que a gente consegue imaginar o final dessa história, assim? O que poderia ter acontecido com essa moça? Arrepiei, sério. Gente, aqui ela fez uma coisa muito importante, né? Ela pensou rápido, ligou pro pai, o pai já mandou a irmã, já mandou o namorado, já mandou a família toda. Mas e aí, com você? O que você faria numa situação dessa? Às vezes é bom a gente já ficar pensando nesses... Ai, é tão complicado a gente falar. É bom a gente ficar pensando nisso, porque a gente começa a ficar com medo de conviver dentro da nossa própria casa, né? Só que às vezes é necessário. A gente precisa... Tá, se acontecesse comigo aqui, o que eu faria? Já ter um plano B na cabeça. Ai, inferno, viu? Os perrengues da convivência humana, gente. E esse foi mais um chazinho foi servido. Meu Deus, gente, deixa aqui nos comentários se já aconteceu algo parecido assim com vocês. Se vocês moram dentro de condomínio e já aconteceu alguma situação estranha, esquisita com algum vizinho. Ou se da sua casa você consegue ver alguém tomando banho. Meu Deus do céu. Gente, que constrangedor. Mas é isso, né? Deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!